Sejam muito bem-vindos ao O Mundo do Turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade, enfim. Turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast falamos sobre vários temas que compõem o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Aqui comigo, a minha parceira como anfitriã, Milene Ferreira. Bem-vinda! Olá, Lucas! Pois é, mais um episódio do nosso pod. Recesso acadêmico e a gente aqui na UERJ, olha só. Mas, antes de começarmos o nosso papo, queria perguntar para a nossa audiência o que vocês têm achado, o que vocês querem por aqui. Falem com a gente lá no Instagram, @omundodoturismo. Já recebemos algumas sugestões e estamos trabalhando nisso, hein? Envie aí as críticas, sugestões, dicas. O espaço está super aberto. Hoje, Milene, em nosso 8º episódio, vamos falar sobre algumas relações do turismo com os dados e a tecnologia. Então, pega o smartphone, selecione os lugares favoritos no mapa e vamos nessa. Bom, nossa convidada é a turismóloga Thaís Costa. Thaís é graduada em turismo e doutora em comunicação. Atualmente é professora do Cefet Rio de Janeiro e também vai conversar com a gente sobre o período em que foi gerente do Observatório de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro. Seja muitíssimo bem-vinda e obrigada por topar participar do nosso podcast, Thaís. Agradeço muito o convite do Lucas e da Milene. Eu estou amando participar. Esse podcast maravilhoso que eu já assisto. E bater um papo com vocês vai ser muito legal. Que maravilhosa. Bom, bom, então, Thaís, eu vou começar perguntando para você, pedindo para você falar um pouquinho sobre esse período em que você foi gerente do Observatório de Turismo aqui da Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro. Como era o seu dia a dia, assim, como era a rotina, e principalmente qual é a função do Observatório de Turismo, o que você desenvolvia por lá? Então, eu iniciei o meu trabalho na Secretaria de Turismo, né? Foi em outubro de 2023, né? Final do ano passado. E setembro, na verdade. E o cargo era, assim, de turismólogo. Na verdade, o cargo é de gerente do Observatório do Turismo, e aí eles queriam um turismólogo que a Secretaria não tinha. Então, eu entrei para desenvolver o que estava sendo realizado no observatório. O observatório já existia, mas bem diferente do que existe hoje. Mas, além disso, né, eu acabei fazendo várias outras atividades, né? Eu participei de outros projetos. Por ser a pessoa técnica ali, a pessoa de turismo, eu participava de outros projetos também. Então, era um trabalho que envolvia muitas atividades, né, diferentes. Inclusive, eu era responsável também por administrar ali os processos assim, que o Rio de Janeiro ele é um destino em transformação, destino turístico inteligente em transformação do Ministério do Turismo. Então, eu era responsável por encaminhar também esses processos, né, participar dos eventos, e isso também já era uma grande coisa. Mas, enfim, tinham diversas atividades ali envolvidas. No caso do observatório, em especial, quando eu cheguei lá, existia um site, né, um portal, dentro do site da prefeitura, já da secretaria, existia um específico do observatório, com alguns dados, né, que eram basicamente dados de atrativos turísticos que as empresas forneciam, o número das visitações. Legal. E aí as pessoas lá ficavam só alimentando ali aquele site, né, com os dados mensais dos atrativos. Tinha também ocupação hoteleira, alguns dados, assim, eram poucos, né, mas eram em torno disso, né, visitação, ocupação hoteleira, alguma coisa do ISS também tinha, né, o Imposto sobre Serviços. E aí, quando eu entrei inicialmente para atualizar isso, né, que tinham dados ainda que estavam
defasados, então atualizei. E participei de um processo que foi bem interessante, que é isso que foi assim grande virada ali do observatório, que foi a inserção de dados de telefonia celular, né, os dados geolocalizados. Então, a gente passa a trabalhar com esse tipo de dado que, apesar de ser uma tecnologia já existente há alguns anos, aqui no Brasil ela ainda é bem pouco utilizada. Né? A gente sabe do caso de Gramado, que tinha feito isso antes, mas ainda diferente, né? Eles fizeram inicialmente um trabalho um pouco até mais restrito do que a gente passou a fazer. Então, eu participei desse processo todo de coleta e análise dos dados de telefonia celular. Então, isso foi bem interessante para mim, assim, enquanto profissional, foi realmente um aprendizado muito grande. E para a própria secretaria, né, que estava lidando com dados muito novos, muito diferentes, que o próprio mercado ainda não está acostumado a lidar com isso, não está acostumado a tomar as suas decisões de acordo com esse tipo de dado. Então, foi bem interessante o processo. Mas era até essa pergunta que eu ia te fazer, que em abril houve essa grande repercussão por conta do lançamento do anuário do turismo carioca, por conta desses dados que você acabou de mencionar, né? Que ele vem, então, de operadoras de celular com base em georreferenciamento desses turistas, dessas pessoas, não é isso? Isso. E, enfim, com esses dados em mãos, né, essas informações sobre o turismo na capital, no Rio de Janeiro, que foi coletado em 2023, você consegue explicar um pouquinho dessa metodologia utilizada nesse trabalho, como foi para as pessoas de casa entender um pouquinho como são esses dados? Claro. Pois é, isso foi também, por isso que eu digo, foi um longo processo, né? Porque o que acontece? Primeiro, a Claro ofereceu o serviço para a secretária, né, de turismo, a Daniela Maia. Isso foi antes de eu entrar, né? Só que quando eu entrei, ainda não estava operando, porque você passa por um processo de licitação, uma burocracia que é grande, assim, precisa ter mesmo, né? Enfim. Transparência do serviço público, claro, né? Exatamente. E até para justificar um gasto, que é um gasto bem significativo, exatamente. Então foi demorado, eu entrei, ainda não estava. Na verdade, eu fui ter acesso ao sistema mesmo já no finalzinho do ano, acho que foi lá para dezembro. E aí a gente começou a pensar como utilizar o sistema, porque também não é simples. A Claro disponibiliza o sistema, e a gente é que vai ter que ficar pensando nos filtros possíveis, nos zoneamentos possíveis, porque a gente estava interessado em saber a quantidade de visitantes nos lugares, visitantes e turistas. E aí, quais lugares? A Claro não dá já tudo montadinho, então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Ela te fornece uma base de dados bruta. Exatamente, você cria, você faz uns mapinhas com cada área, né? E aí também, o que a gente vai considerar, o que a gente vai desconsiderar, os filtros que a gente vai utilizar para isso. Então, vou dar um exemplo. Primeira coleta que a gente fez, a gente viu, pensando na cidade como um todo, né? Quantos turistas que a gente recebia, e quantos visitantes que a gente recebia. Se a gente fosse contar todo mundo mesmo, daria um número assim, tipo 26 milhões anuais. Era um negócio assim muito grande. E aí a gente ficou pensando muito em torno disso, né? O que a gente ia considerar dentro daquilo, que a gente também não pode simplesmente falar um número estratosférico só para dizer que está bombando. E aí a gente fez os filtros de origem, né? Então, por exemplo, as pessoas que vêm da própria região metropolitana, a gente desconsidera, porque a gente, assim, pensa essas pessoas como movimentos pendulares, ou se o turista mesmo que chegou aqui no Rio, foi em Niterói passear e voltou, ele estaria sendo contado 2 vezes. Então, assim, esse tipo de cuidado
a gente foi pensando, né? O que a gente pode considerar, o que é interessante considerar e o que não é. Então, foi um trabalho grande, assim, de pensar o que seria feito. Então, a gente chegou ali num filtro que incluía pessoas de fora da região metropolitana que permaneciam na cidade no mínimo de 2 dias, a gente tinha que considerar um pernoite, pelo menos, e até 14 dias, porque foi uma base em cima de uma estatística feita pela própria equipe da Claro. Na verdade, a Claro tem uma empresa de estatística que presta serviço para eles, e aí eles, com base, né, nos estudos deles, que eles consideram que acima de 14 dias, em geral, a pessoa fica uma pessoa que ou trabalha, ou mora, enfim. Então, vários critérios ali. Só uma coisa que me veio agora à cabeça, quando você fala Claro, aí são só clientes dessa operadora ou porque, enfim, né? Sim. Não, é muito importante essa pergunta, inclusive. Não é, por quê? Na verdade, a Claro, o sistema da Claro, ele fornece só os clientes da Claro. Aí o que eles fazem a partir disso? Eles enviam para essa empresa, que é a empresa de estatística, e eles fazem um cálculo para pensar, para extrapolar esse dado para outras operadoras. Então, eles vão pensar num número geral, né, incluindo todo mundo, incluindo até os internacionais. Então, a gente consegue saber de onde esse turista está vindo, mesmo que ele estivesse vindo do Japão, assim. Perfeito. Né? Então, a gente foi pensando nesses filtros, né, para entender ali quem é que vinha para a cidade, quem é que... Aí os filtros para entender a visitação dos atrativos é diferente, porque aí a gente não vai considerar um pernoite, né? A gente vai considerar a questão da permanência muda, mas a questão da origem a gente considera 2. Né? Isso foi uma coisa que eu quis manter também, porque a gente tem uma tabela dentro do anuário, existe uma tabela de visitantes, que aí considera a gente, por exemplo, que mora aqui, que está indo no Jardim Botânico, sabe? E tem uma tabela que é de turista, que aí vai entender se dentro daquele quantitativo, quantas pessoas realmente estão de fora e quantas pessoas estão daqui. Que eu acho que é importante a gente avaliar também a circulação como um todo, né? Pensar quem é o visitante e se o próprio carioca, enfim, o morador da região metropolitana, ele também visita essas Até áreas. Para entender esse turismo interno também da própria cidade, né? Exatamente. Muito importante. Muito bom. E, assim, bom, a gente está falando de uma informação, como você já disse, cara, utilizada pelo serviço público, e aí, então, a gente pensa na tomada de decisões, na formulação de políticas públicas. Então, como esse trabalho foi importante para esse propósito, e, não sei, tem algum fruto disso que você pode mostrar para a gente como um resultado, né, palpável, assim, não sei, formulou uma política pública, formulou uma ação, como é que foi isso? Pois é tudo muito novo, né? O que eu fiz no anuário, né, que foi o primeiro material ali, vamos dizer assim. É um documento organizado, o primeiro documento, né, com esse tipo de dado, foi o anuário de 2023, né? Isso foi muito difícil já, porque, como eu disse, eu tive acesso ao sistema no final do ano. Então, foi no início do ano que eu tentei juntar tudo. E aí a minha preocupação era não só inserir os dados ali por si só, mas inseri-los com uma análise mínima que fosse, né? Claro. Então, a gente começou a fazer uma série de reflexões em torno daquilo ali, porque eram coisas muito diferentes do que a gente tinha. A gente nunca teve nada parecido com aquilo. Né? A gente chegou a uma avaliação de 16 milhões de pessoas na cidade, né? De visitantes. Então, isso é muito fora do que qualquer outro número que a gente já trabalhou. Então, a gente pegou
eu peguei ali, por exemplo, tem uma tabela que é de atrativos turísticos, o número de visitantes, né? Visitantes e turistas. Então, uma coisa que é interessante que a gente pensou nessas análises foi o seguinte: quais são os meses que são mais visitados, quais que são menos, como é que é a sazonalidade, como é que muda a partir de cada período, né? Aí uma coisa que foi surpreendente, que todo mundo ficou assim, foi a capa não, mas foi matéria de jornal ali, né? Que atrativos que não são tão falados assim, estavam lá no topo, assim, estavam bem acima, né? Que a Pequena África, por exemplo, ela teve um ótimo resultado. Legal. E é um atrativo, vamos dizer assim, recente. Sim. Né? O que eu acho que é mais interessante desse material é mostrar para a gente que o Rio de Janeiro ele é muito além de um Pão de Açúcar e um Cristo Redentor, que eu não vou tirar aqui a importância, não é isso, né? Mas existem muitos outros lugares que são muito interessantes. A gente precisa entender os fluxos da cidade, né, os fluxos turísticos, né? Onde que está sendo mais visitado, onde que está sendo mais atrativo mesmo para as pessoas, né? Então isso é legal de perceber, até para o próprio mercado, né? Não só enquanto política pública, mas para o próprio mercado olhar aquilo e ver assim, putz, vou montar um hotel ali perto, né? Daquela região ali que está ou de repente vou fazer um evento nesse mês que eu estou sentindo que exatamente, realmente os turistas estão fugindo. Exatamente. Eu não vou te dizer que isso foi em decorrência do anuário, não foi, porque isso já é uma coisa pensada muito antes. Mas a gente pode tomar como exemplo dessa questão dos eventos o próprio show da Madonna. Que assim, o show da Madonna foi o quê? Maio? Sim. Maio, se a gente vê lá na tabela de visitantes por mês, maio é um dos meses menos visitados. Então, se você faz um evento num mês que está em baixa, olha, você já está mudando ali e contribuindo para um equilíbrio, né, dessa demanda turística. Então, isso é muito importante, né? E aí eu acho que isso... eu não posso te dizer uma política pública que foi feita recentemente, porque acho que tem muito pouco tempo ainda para isso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas dentro do próprio poder público, como do mercado, já estão pensando as suas ações a partir disso. Né? Inclusive, assim, eu apresentei esse anuário no conselho, né, foi em abril mesmo, foi no conselho municipal, e as pessoas que estavam ali, elas se mostraram muito abertas e muito receptivas, assim, receberam aquelas informações muito positivamente. Então, eu acredito sim que eles vão considerar esses números nas suas decisões. Isso é muito importante, né? E uma coisa que eu queria frisar também é que, assim, isso foi um primeiro passo, né? Eu, sinceramente, espero que isso se desenvolva cada vez mais, até porque fora do país já existem empresas e destinos trabalhando os dados geolocalizados de uma forma até mais intensa, assim. De que maneira? Com cruzamento de dados, né? Tentando avaliar, por exemplo, onde os argentinos são os nossos maiores turistas, né? Pensando no internacional. Quais lugares os argentinos frequentam? Qual é o perfil desses argentinos? Então, de 24 já está saindo questões como gênero, isso já entrou no boletim último, né, de 24. Mas, além disso, como é que a gente pode cruzar esses dados? Né? Isso é muito importante. Porque o que eu friso muito, assim, até nas minhas aulas também, é uma questão de saber trabalhar com os dados, porque eles por si só não adiantam. Exatamente. Eles não acabam te fornecendo nada. Você precisa perguntar o que você quer dessa massa de dados que está cada vez você vai maior. Fazer com isso? Exatamente.
Bom, e aí eu ia te perguntar um pouco sobre essa surpresa desse dado, você já deu aí um spoiler, né? Falou um pouquinho sobre a Pequena África, que estava ali no topo, que de fato, apesar de ser um lugar magnífico, ele não está quando a gente pensa naqueles atrativos estereotipados do Rio de Janeiro, né? E aí eu queria te perguntar se tem alguma outra surpresa quando você olhou para aqueles dados e fez ali as filtragens, enfim, fez todo o trabalho, se você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido, e também se a partir desses dados geolocalizados, se agora, né, se você tem esse conhecimento, como tem sido esses desdobramentos, assim, a partir desse início, se você já vê um novo avanço. Pois tem lugares que, assim, às vezes a gente até pode achar, assim, não, realmente, aquilo ali é muito visitado e tal, mas quando a gente coloca ali nos números certinhos, é diferente, né? Ganha um outro peso, que é o caso das favelas, né? Vidigal, Rocinha foram analisados e são lugares que recebem uma quantidade gigantesca de turistas. Eu não estou falando visitantes só, estou falando turistas mesmo. Então, assim, tem que olhar para isso, gente. Tem que olhar para isso. Por mais que ache, turismo de favela não é legal, blá, blá. Gente, ele existe. É uma realidade. Né? É uma realidade. Sim. Vamos pensar, então, se não é legal, o que pode mudar, Sim. né? Para que seja legal, né? Como é que a gente pode investir ali? E a questão do turismo da favela, o próprio Maracanã, que a gente sabe que é muito visitado, mas que não é só para jogo, né? As pessoas vão lá para conhecer o estádio. Isso é importante também. O aterro do Flamengo, que são lugares, assim, os lugares abertos, né, são muito frequentados. As praias, obviamente. Então, isso consolidou muito o Rio de Janeiro como segmento sol e praia. Mas também, assim, outros lugares, o aterro do Flamengo, né, o Parque do Flamengo. Então, são lugares que às vezes as pessoas até sabem que tem muita gente circulando, mas que não dão aquele valor, né? E acho que talvez um que surpreenda mais nessa história toda, por não ser um lugar aberto, né, tipo praia, é a Catedral Metropolitana. Olha, inclusive não conheço. Também não. Gente, isso foi para mim também, assim, né? Porque é isso que eu tô falando, a praia, a gente sabe que tem muita gente ali e tal, mas a catedral, ela recebe muitos turistas. Eu comecei a olhar para isso, foi num evento que eu participei lá enquanto gerente lá do observatório, eu participei de um evento na catedral, que eles abriram um centro de atendimento ao turista e tal, eles fizeram um evento para chamar algumas pessoas. E aí, eu vi, assim, eu tô lá ouvindo, né, assim, participando ali enquanto público, né, do público, mas eu tô vendo toda hora chegando van, chegando ônibus de internacionais, assim. Tá vendo? Todo momento chegava ônibus, chegava van, e eu falei assim, gente, vou olhar mais para isso aqui. Aí eu incluí, né, como um dos atrativos lá, e comecei a ver que, gente, eles recebem muito mais do que Cristo Redentor, muito mais do que Pão de Açúcar. É de graça, óbvio, né? Quando você coloca um ingresso caro, isso vai repercutir na visitação, mas quem diria que a catedral, né, não é só o religioso que visita, é as pessoas em geral que estão curiosas Sim. E, enfim, querem saber arquitetura, cultura, enfim. Né? Então tem aí as suas curiosidades, né? Bom, e aí a gente está falando do observatório, agora como professora do Cefet, você já me contou do novo projeto de um observatório de eventos. Sim. Então, esse seria um observatório temático, né? Você falou sobre o turismo em favelas, a gente sabe do observatório do turismo em favelas, né? Que da Camila Moraes lá da Unirio. Então, como é que seria esse observatório de eventos? Como essa proposta vai ser desenvolvida? Esses dados serão só do Rio de Janeiro? Eles pegam outras localidades também? Conta pra gente. Pois tá super novo, engatinhando ainda, né? Na verdade, eu não lancei ainda, mas espero em breve lançar, porque a minha ideia foi aproveitar, né,
todo esse conhecimento na estruturação de um observatório para a construção de um observatório específico de eventos, que inclui o quê, na verdade? Nesse primeiro momento, eu estou pensando na cidade do Rio de Janeiro, né, mas a ideia é depois expandir, né, para estado, talvez, enfim, de acordo com o que for dando, né? Sim. Mas é pensar os dados relacionados aos principais eventos da cidade e o retorno que isso pode dar para a cidade, para o morador, enfim, em termos de emprego, a gente vai analisar taxa de emprego, taxa de INSS também, público, enfim, todos os dados relacionados aos eventos, aos principais, e aí vai ter a fase da coleta dos dados e também da análise, que é algo que eu priorizo, né? Então, pensar de que forma que esses eventos podem realmente contribuir para o bem do cidadão, da cidade, e quais são os impactos negativos também, né? Porque é importante a gente avaliar isso para poder repensar, né, em algumas ações, talvez. Sim. Então, a ideia é colocar isso no portal. O que já está acontecendo é um projeto de iniciação científica, que eu já estou com bolsista, para a gente avaliar a política pública também em torno de eventos, e tudo isso vai sendo assim, esse material científico vai ser aproveitado também para incluir lá no site. Legal. Muito bem. E aí, nós estamos aqui pincelando, abusando um pouco da Thaís, né? Nós já falamos do observatório, já falamos um pouco como professora do Cefet, agora nessa nova fase, e vou falar agora da sua pesquisa de doutorado, que fala um pouco da relação entre viagens e essas mediações tecnológicas, né? Tô certa? Sim. E isso com essa abordagem de recorte ligado também à raça e gênero, né? Você pode comentar esses achados aí, como foi ligar o turismo e essas tecnologias digitais? Algo muito novo que está todo mundo de olho agora, então acho que são dados muito importantes da sua pesquisa. Pois é legal que, assim, a princípio, eu tomei um caminho ali no doutorado que não tinha lá tanto a ver, assim, com uma criação de um observatório, assim, mas que no final, tipo, dialoga muito. Sim, total. E aí, a questão do doutorado foi que eu pensei em alguns grupos de hospedagem colaborativa, né, de mulheres, então era segmentado ali de mulheres, e assim, a utilização, né, a minha análise principal foi em torno da utilização desses grupos de redes sociais, né, para que ocorressem, então, essas interações, esses diálogos. E aí, resumidamente, assim, a gente parte de uma análise de grandes plataformas de hospedagem colaborativa. Vou citar aí uma das mais conhecidas, que é o Couchsurfing, né? Couchsurfing, para quem não conhece, é uma plataforma que promove aí a troca de hospedagem. Então você fica o couch vem de sofá, então a ideia seria que você ficaria então no sofá de uma pessoa desconhecida, e aí a partir disso você cria vínculos, né? Tem toda uma ideia ali de uma dádiva, né? Por isso que eu falo muito de teoria da dádiva e tal. Enfim, mas o que essas mulheres fazem são grupos menores, porque estava dando problema lá no Couchsurfing. Elas estavam encontrando problemas principalmente em torno de segurança. E aí foram segmentando isso. Então eu analisei alguns grupos de mulheres. Dentre esses grupos tinha um grupo de mulheres negras, o que é mais interessante ainda, porque você tinha ainda um recorte racial, visto que os grupos de mulheres gerais, assim, tinham uma priorização às mulheres brancas. Então, as negras ficavam um pouco discriminadas, digamos assim, né? Elas se sentiam realmente à parte de muitas das interlocuções que ocorriam.
Enfim, então eu acabei analisando isso, vi como que esses desdobramentos todos iam acontecendo, e era interessante porque elas se utilizam muito dessas plataformas digitais, dessas redes sociais, para poder construir ali possibilidades, meios para viajar. Uhum. Né? Então, estou falando de mulheres com possibilidades financeiras, mas também estou falando daquelas que não têm, que pessoas que nunca viajaram na vida e que começaram a viajar por causa dessas trocas. Uhum. Então, é interessante perceber o quanto que a informação e a proximidade com essas tecnologias digitais podem também melhorar aí a mobilidade das pessoas, né? Contribui para que as pessoas possam viajar mais. Né? Então, acabou que eu comecei, na verdade, quando eu comecei a pesquisar, era uma ideia totalmente diferente. Né? Sempre assim, né? Impressionante. Foi conversando com as pessoas, com as primeiras entrevistas, que eu fui percebendo que o negócio era diferente. É isso mesmo. Exatamente. Aí acabou que, enfim, a ideia geral da tese é pensar as viagens como um meio de comunicação política. Então, porque a questão ali era identitária, era uma busca de reparação, né? De ajudar a outra, porque a ideia também, eu vou oferecer a minha casa, porque muitos estão na Europa, por exemplo, as pessoas que moram lá, na Brasileiras. Eu vou oferecer a minha casa. Entrevistei uma, inclusive, que ela foi uma moça que tinha sofrido violência doméstica, foi uma situação horrível que ela passou, e aí ela, tipo, para mudar a vida, para conseguir se reerguer, ela fez um intercâmbio. A moça pobre, assim, ela não tinha dinheiro, ela fez aquele au pair, né, que é aquele programa de babá. Então foi para lá, só que deu super certo, tá lá até hoje na Alemanha. E aí ela falou para mim, olha, eu faço questão de oferecer aqui na plataforma minha residência para que outras pessoas tenham oportunidade também, né, de conhecer a Europa, de conhecer outros lugares, porque eu sou grata às coisas que me aconteceram. Então, você vê uma coisa política ali, né? Sim. Você vê um viés político muito nessas falas, né? Então, foi por isso que eu pensei ali, né, construir essa ideia em torno da comunicação política, né? Perfeito, Thaís. E você falou sobre como, no fim das contas, os caminhos se cruzam, né? Sim. Então, pensando a sua trajetória, enquanto pesquisador, enquanto profissional, você acredita que as tecnologias elas têm fomentado o turismo? E aí, até com base no que você estava falando, até mesmo num processo de democratização das viagens, né? Talvez por permitir que pessoas que talvez não tivessem acesso, pensando essa estrutura do mercado, mas por meio de outras alternativas, elas têm a chance de viajar, né? E também pensando, fazendo uma reflexão sobre gênero, assim, até Sim. Uma perspectiva de também incluir outras pessoas que talvez estivessem à margem do turismo, né, de alguma maneira. Pois é interessante, assim, é complexo dizer isso, porque, por um lado, as tecnologias, elas contribuem para piorar o problema, né? Assim, a gente tem um duplo caminho aí, né? Sim. Por um lado, realmente, a gente tem grandes corporações com aparatos tecnológicos que ditam aí os algoritmos, e a gente, às vezes, não tem muita ideia do quanto a gente é refém de muitas coisas, a gente acaba consumindo muito desse conteúdo e traz uma série de problemas, ansiedade, comparação e tal. Então tem um caminho muito ruim. Sim. Né? Mas, por outro lado, o que eu vi ali que existe, que é muito importante, é que mesmo com todos esses protocolos, essas gramáticas que muitas das vezes contribuem para afastar e
causar mais desigualdade, mesmo assim, esses grupos, né, eu pesquisei umas mulheres, mas tem outros grupos também na internet que têm a mesma ideia. Tem grupos de pessoas que conseguem se utilizar desses meios, dessas ferramentas, para poderem construir o seu próprio capital de rede, né? Suas próprias possibilidades de deslocamento, de mobilidade. Então, elas se juntam, elas usam essa tecnologia para se unir. E eu estou falando de pessoas que, a princípio, não se conhecem. Uhum. Elas se veem ali como parceiras, de um primeiro momento, por uma questão de identificação, né? Uma identificação de gênero, de etnia, de posicionamento político, que tem isso também, né? Orientação sexual, isso tudo dentro da plataforma, né? Então, uma delas fala assim, eu não tenho muita possibilidade de viajar, né? Os meus ancestrais, os deslocamentos deles eram por um outro motivo, que a gente sabe muito bem. Então, elas não têm esse nível de informação e tal. Então, o pouco que cada uma tem, elas vão contribuindo umas com as outras para que aquilo se torne algo realmente mais potente. Sim. E aí as coisas vão acontecendo. Né? Por isso que eu uso muito a ideia do Desserteau, né? Do Michel Desserteau, que ele fala aí dessas táticas, né? Desses movimentos astuciosos das pessoas, porque tem ali uma grande estrutura que às vezes nos impede realmente de chegar em certos caminhos, em certos lugares, mas elas encontram ali algumas brechas para que isso possa acontecer, né? E aí até mesmo as que têm dinheiro, assim, né? Eu tenho dinheiro, mas enquanto mulher na sociedade eu sofro muito de machismo. Então eu vou procurar sair com outras mulheres que elas vão saber os lugares onde eu posso ir, a gente vai fazer companhia. E é uma questão muito maior. É uma forma de se apropriar e de se fortalecer também, né? Exatamente. Muito bom, incrível essa pesquisa. A gente tem que trocar muitas ideias ainda sobre isso. Bom, e aí você, como professor, e a gente acredita que a gente tem um público muito grande de estudantes, de profissionais de turismo, de professores também, de pesquisadores do turismo de uma forma geral. Eu queria te perguntar quais seriam as dicas assim, sobre possíveis áreas a se investir, o que você acha que atualmente no campo da pesquisa de turismo e do mercado profissional, o que tem recebido pouca atenção e que deva se gastar ali, deva se investir na área? Olha, eu vou voltar aí um pouco nessa história da análise dos dados. Realmente isso é algo extremamente importante. Eu faço parte de uma rede, né, de observatórios de turismo. Entrei enquanto estava na secretaria, mas permaneci por causa desse outro projeto que está em andamento. Então tem assim várias pessoas ali, várias frentes, né, buscando coletar dados, analisar, mas isso ainda é pouco frente ao que a gente precisa, sabe? Então acho que enquanto caminho de pesquisa, análise de dados, e eu não estou falando só de quantitativo, não, estou falando qualitativo também, né? De pensar esses dados, analisar políticas públicas, indicadores, tudo isso é muito importante, e é por isso que eu achei interessante trabalhar isso lá no Cefet também. E assim, a questão da inteligência artificial, né, que é algo que assim, tem bastante gente pesquisando, mas como é algo muito novo, ainda tem muito o que se pesquisar, tem muito... Ainda é um universo muito desconhecido. Exatamente. Bom, então, nos encaminhando para o fim desse papo super legal, Thaís, eu queria chegar ao nosso momento de outras indicações, dessa vez talvez mais leves, bom, ou não, né? Depende do que você vai sugerir, mas queria pedir dicas de livros, séries, filmes,
algo que tenha a ver com o papo de hoje, ou também que, de repente, você esteja assistindo e fale assim, todo mundo precisa acompanhar também. Bem, vou indicar uma coisa de cada. Isso, né? boa. Ó, de livro, eu vou indicar uma autora que eu usei na tese. Aliás, vou indicar dois. Isso. Todas as indicações estarão na descrição do episódio. Pode ficar Um dos preocupada. livros é Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez é uma grande referência, grande pesquisadora, assim, enfim, não está mais entre nós, mas tem aí um grande trabalho. E aí tem um livro que é para um feminismo afro-latino-americano, que na verdade é uma reunião de textos dela. E é interessante porque ela trata o recorte de gênero e de raça dentro dessa perspectiva política e econômica da América Latina. Então é sensacional, tem muitas coisas interessantíssimas, recomendo super. E outro que eu também usei na tese é da Silvia Federici. A Silvia ela tem um livro mais famosinho, que é o do Caliban e a Bruxa, mas o que eu usei, na verdade, foi Reencantar El Mundo. Está em espanhol, não sei como é que está em português, não sei se tem, na verdade. Mas em espanhol tem, e é interessante porque ela fala dessa construção das redes, da coletividade, da cooperação, e fala isso, faz um paralelo até com o movimento feminista, de que muitas mulheres, na verdade, em especial as mulheres negras, elas se uniam por uma questão de necessidade mesmo, né? Nem tipo, vamos fazer uma coisa legal aqui, vamos viajar. Não, era uma necessidade, porque elas precisavam realmente uma das outras. Né? Então, eu acho que é legal, assim. E como audiovisual, super leve, mas, ao mesmo tempo, tem uma reflexão ali, que é um filme chamado Juanita, não sei se vocês conhecem, Juanita está na Netflix. Juanita é uma mulher que ela se permite viajar, assim, tipo, na verdade ela recusa um papel que é muito destinado às mulheres, que é o papel do cuidado. Então ela chega um momento da vida que ela se recusa a isso e ela simplesmente vai. E é incrível porque é uma mulher negra viajando pelos Estados Unidos e muita coisa legal acontece. Assim, apesar do tema ser assim bem tal, é um filme super leve, é até comédia, você ri, é muito legal, é divertido. E uma série que se chama As Garotas do Fundão, que é uma série espanhola, que é um grupo de amigas que viaja pela Espanha porque descobre que uma delas tem câncer e aí elas vão meio curtindo mesmo a vida, e também é super, apesar de ter essa questão da doença ali, é uma série que é bastante divertida, né? Então acho que... É uma dramédia. Eu adoro dramédias. Eu amei. Exatamente. Amei. Vou anotar as dicas. Final de semana tá aí, né? Vamos colocar. Coisa. Exatamente. Acho que foi muito incrível, muito potente, né? Eu acho que sempre que a gente trata de gênero, e você também trouxe tecnologia, turismo, a gente consegue ver o quanto o turismo é o mundo e movimenta o mundo. Exatamente. E, enfim, a gente consegue ver como isso circula o tempo todo e cada vez temos mais dados para analisar. Que bom, né? Porque o dado por si só, como você disse, não traz nada, e que bom que temos pesquisadoras, temos pesquisas que analisam e interpretam isso, né? Para que políticas públicas sejam feitas, né? Bom, e assim termina nosso 8º episódio. Muitíssimo obrigada, eu amei. Obrigada por aceitar vir trocar bater esse papo com a gente. Espero que você tenha gostado, viu? Amei. E foi excelente estar com você, Lucas. Mais uma. Obrigado, Thaís. Valeu mesmo. Gente, eu tô super agradecida, honrada aqui de ter sido chamada, convidada para esse super podcast. Não, mas foi ótimo mesmo, assim, adorei estar aqui e bater papo e, enfim, muito bom. Que bom. Obrigado. Bom, e você? Já segue a gente no Instagram, nosso @ é o Mundo do Turismo. Lá a gente posta os bastidores, trechos do programa, e pedimos que vocês falem com a gente. Então,
enviem sugestões, falem o que vocês querem ver por aqui, que a gente vai trabalhar para construir isso juntos. Meu querido Lucas Gamonal, muito obrigada por essa parceria, que está durando, né? Nós tem quantos anos já? Nós nos conhecemos? Para mais de 10, né? Mas não precisa nesse momento. Não precisa. Estamos aqui. Não há necessidade nesse momento. Jovens. Bom, enfim, estamos em mais um episódio. E antes de encerrar esse podcast, vamos à nossa ficha técnica. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Lucas Gamonal e Milene Ferreira. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Muito